Meus amigos, vamos conferir aqui agora as notícias do Flamengo, beleza, meu parceiro? Em relação aí à escalação do Flamengo, tá? Vai ter informação sobre a escalação do Flamengo, vamos acompanhar a ESPN, vamos acompanhar o companheiro grande jornalista aí, Vene Casagrande, junto do Pedrosa, né? O Pedrosa vai ter que torcer pro Flamengo, né? Que tá engraçado pra caramba. Vamos reagir aí ao programa, tá bem bacana. Tem informação de clube dando calote no Flamengo, mas parece que não é mais calote, já pagou, Tite fazendo mudança na escalação do Flamengo de forma forçada, né? Até porque não tem o Pulgar, vocês vão conferir tudo aqui agora, então assista o vídeo completo, o vídeo até o final, pra você ficar por dentro de tudo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like. Eu sei que o pessoal só tá falando aí Boca e Fluminense, né? Falando aí dos jogos da rodada, o Flamengo não jogou, né? Não estão falando muito do Flamengo, mas tem notícia do Flamengo, galera. Vamos reagir aí, que tá bem bacana, belezinha? Então assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. Vamos lá. A gente segue no Rio, na verdade, porque a gente fala sobre o Flamengo também. O Pedro Henrique Torres chega aqui no Sport Center. Pedro, tudo bem? Boa tarde pra você. O que o Flamengo anda arrumando durante esse período, hein, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço aí, Marra, Prates, todos os amigos do Sport Center. Flamengo não tem jeito, concentração é Campeonato Brasileiro, tem que tentar ainda buscar o líder Botafogo, que tropeçou, como trouxe a Roberta aí, mais uma vez na última rodada. O Flamengo não jogou, folgou por conta do jogo adiado contra o Bragantino, vai jogar mais à frente, mas tropeçou na última vez que jogou, teve um revés contra o Grêmio lá no Sul, tomou uma virada e isso atrapalhou bastante as pretensões aí, pelo menos, de buscar o título, tá a 9 pontos do Botafogo. Como tem esse confronto direto agora entre o líder e o vice-líder, Botafogo e Palmeiras, o Flamengo vai até Brasília por conta da Libertadores, o Maracanã poupado aí para a final do próximo sábado, Boca e Fluminense. Então o Flamengo vai até Brasília para enfrentar o Santos. Vai até Brasília não, já está em Brasília, na verdade, porque o Flamengo tem que fazer uma logística especial, já que o Flamengo geralmente viaja na véspera dos jogos, mas hoje só tinha voo para a noite, então o Flamengo achava que era muito em cima. Por quê? Porque toda a logística aqui, até de voos fretados no Rio de Janeiro, está mais dedicada mesmo, está tudo ocupado por conta da final da Libertadores. Então o Flamengo achou mais prudente ir ontem à noite, viajou ontem à noite, se reapresentaram no Ninho do Urubu, os jogadores treinaram e aí ontem à noite foram para Brasília, treinamento hoje no CT do Brasiliense, preparação para essa partida contra o Santos. Então o Flamengo aí fica nessa expectativa. O que se sabe, obviamente, Davi Luiz está fora ainda, lesionado com aquela torção no tornozelo direito. O Fabrício Bruno volta depois da suspensão no jogo contra o Grêmio. O Pulgar e o Everton Ribeiro estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E o Léo Pereira, que era uma dúvida se ele ia ter condição ou não, teve uma fissura ali, enfim, no tórax, em uma região do tórax. A questão é se ele ia aguentar, a tolerância dele de dor, treinamentos e tudo mais, se ele ia aguentar para de repente jogar. Então sim, ele conseguiu treinar ontem, viajou com a delegação e aí depende agora do Tite saber que vai poder escalá-lo ou não para essa partida, uma partida muito importante. Os relatos são que o gramado não está lá nessas condições, mas agora não tem muito jeito. O Flamengo teve que, obviamente, abrir mão de jogar no Maracanã, porque o Maracanã está a serviço da final da Conmebol Libertadores. O Flamengo já está em Brasília para o jogo contra o Santos. A partida será no estádio Mané Garrincha. Vambora, Megão. Um duelo de extremos. O Flamengo briga na parte de cima da tabela e o Santos luta para se afastar da incômoda zona do rebaixamento. Para o próximo jogo, mudança de planos. O Flamengo fez o último treino aqui no Rio na última segunda-feira, antes de seguir para Brasília, onde a partida será disputada. O rubro-negro treina nesta terça-feira no CT do Brasiliense, última atividade antes de entrar em campo. No primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. A última vez em que o Fla disputou uma partida em Brasília, ainda esse ano, foi a vitória em cima do Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro tem 50 pontos conquistados e ocupa a 5ª posição na tabela com um jogo a menos. O time entraria em campo no último sábado diante do Bragantino, mas teve o jogo remarcado, pois o Maracanã está sob cuidados da Conmebol para a final da Copa Libertadores.
O Santos está na 16ª posição com 34 pontos. As duas equipes jogam nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mané Garrincha. Muito bem, a gente explicou ontem por aqui que esse jogo ele tá no Mané Garrincha, o mandante é o Flamengo, por conta da final da Libertadores. Tem um tempo aí para entregar o gramado e o estádio que vai sediar essa final, que é o Maracanã. Então o Flamengo adiou a partida contra o Red Bull Bragantino, que também, pela 30ª rodada, que também seria no Maracanã, e escolheu levar essa partida contra o Santos para o Mané Garrincha. E será lá esse jogo, Vene Casagrande? Eu queria saber sobre o seu drone, se tem novidade na escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. Então, Fernanda Maia, boa tarde, Lucas Pedrosa. O seguinte, não tem como cravar que esse será o time, porque o Flamengo ainda tem um treino lá nessa tarde, lá em Brasília, né, no CT do Brasiliense, mas o que o Tite esboçou nas atividades preparatórias aqui no Rio de Janeiro me chamou a atenção. A gente tinha uma dúvida aí no meio de campo quem iria jogar no lugar do Pulgar, e ele recuou o Gerson, botando o Gerson como segundo volante, e no setor ofensivo ele botou o Luiz Araújo para preencher esse espaço ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Eu, particularmente, achei interessante a entrada do Luiz Araújo, mas eu sou contra, entre aspas, a ideia de jogar o Gerson como segundo volante recuado, porque na minha visão, o Gerson não consegue mais render nessa posição. Mas a entrada do Luiz Araújo me agrada bastante. Você já falou que não é contra o Gerson como segundo, né? Não, muito pelo contrário. Eu gosto bastante dessa ideia. Acho que o Gerson joga melhor de meia hoje em dia, mas para mim ele tem total capacidade de fazer essa função, tendo um primeiro volante de contenção ali. Então ficaria o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta no meio e o Bruno Henrique na esquerda. Uma espécie de 4-3-3, né? Perfeito. Eu acho que é uma formação muito interessante, principalmente pensando no adversário, porque o Santos não é um time que fica com a bola. Então, por que o Gerson pode funcionar de segundo volante? Porque ele vai ter a bola. O problema do Gerson hoje para jogar de segundo volante é quando precisa defender. Só que até a tendência do jogo de hoje é o Flamengo dominar a partida, ter as ações do jogo. O Santos é um time muito veloz, com o Soteldo de um lado, pode ser o próprio Speed Mendonça do outro, o Marcos Leonardo, tem o Lucas Lima, que é um cara que cadencia um pouco mais, mas é um time que joga no contra-ataque e não tem condição de dominar um jogo contra o Flamengo. Então esse posicionamento do Gerson eu acho muito interessante e o Flamengo hoje é favorito. Hoje não, ele tá tão ansioso muito interessado que ele já botou esse jogo pra hoje 2 vezes. Hoje não, o jogo é amanhã. Jogo amanhã, eu tô muito interessado nesse jogo. Eu quero saber, esse jogo muito você com o seu coração vascaíno, você aprova essa escalação? Eu gosto porque se você for pensar... Viu como é que ele falou bem? Eu gosto. Se você for pensar... Estamos juntos na mesma torcida, Pedro. Não, a mesma não. Estamos juntos com o mesmo objetivo. Justo. Entendeu? Eu acho que o Luiz Araújo, desde o Sampaoli, já vem performando bem quando entra. E ele teve uma lesão que até atrapalhou esse crescimento que ele vinha tendo. Mas o Foi Luiz junto Araújo... com a Arrascaeta, Exato. Ele é um cara muito agudo, ele é um cara que tem consciência, que entra bem pelo lado direito, que pode dar essa possibilidade ou de cortar pro meio ou levar essa jogada pro fundo, e vai ser muito equilibrado. Eita, meu relógio caiu aqui. E vai ser muito equilibrado com o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta municiando. Talvez, hoje, a única mudança que eu faria, talvez, nessa escalação, era dar uma oportunidade pro Gabigol pelas partidas que o Pedro vem fazendo. O Pedro não tem merecido ser titular. O Gabigol também não. Mas eu acho que se você for pensar hoje nesse time do Flamengo, eu daria uma oportunidade para o Gabigol ser o titular em uma vez, porque se você pegar as 5, 6 últimas partidas, o Gabigol vem sendo banco, desde o Sampaoli. Eu acho que já estava na hora de dar uma oportunidade para ele. Você aí em casa, que é Flamengo, você também daria uma oportunidade pro Gabigol? É a hora dele? O Pedro não tá performando tão bem assim? Hashtag SBT Esportivo. Eu quero saber de você, fora a lei do ex, né? Ele gosta de jogar contra o Santos. Ele gosta de jogar contra o Santos. Enquanto você falava, eu tava pensando, porque eu tinha certeza que você não ia te perguntar isso? Eu confesso para você o seguinte, pelo atual momento dos dois jogadores, é jogar o colete pro alto, quem pegar o colete joga. Porque assim, independentemente... Mas você não acha que o colete já foi jogado e o Pedro caiu na mão toda hora dele? Não é a hora do Gabigol? Eu não vejo isso como, chegou o momento do Gabigol. Se botar o Gabigol, não sou contra. Mas se não colocar, também não sou contra. Porque os dois estão vivendo uma fase terrível. Estamos falando de dois jogadores, nível de seleção brasileira, porque os dois já defenderam a seleção brasileira, que não marcam gol e bola rolando há muito tempo. Se eu não me engano, há mais de 3 meses. 4 meses o Pedro, 3 meses o Gabigol. Mas vocês não acham, vê se vocês concordam comigo, é que pelo não performa tão bem, os dois estão nesse mesmo momento que estão,
o tipo de jogo do Gabigol, ele não ajuda mais do que o do Pedro? Eu acho que se o Gabigol entrasse titular amanhã contra o Santos, ele ia entrar extremamente motivado. Eu o que ia ser positivo no caso do Gabigol, o que poderia dar a ele um bom rendimento em campo. Agora, nada me justifica, ou pelo menos as partidas que o Gabigol vem fazendo, nada justifica, o Gabigol tem que ser titular. Mas se o Tite coloca o Gabigol como titular, eu não acho nenhum absurdo. Assim como eu não acho nenhum absurdo ele manter o Pedro. Olha aqui na tela, você acha que o Gabigol deve ser mantido no banco de reservas do Flamengo? Vota lá. Não, tem que ser titular. Sim, está jogando mal. Gabi e Pedro titulares. Essa terceira opção aí, eu não sei se eu acho legal. Assim, Fernanda, CPF, acho ótimo, tá? Mas o CNPJ, eu acho que não é tão bacana, né? Assim, por exemplo... Dois que não vivem um bom momento? Nem pro jogo contra o Santos, por exemplo, ele poderia botar o Gabigol ali junto com o Pedro, ao invés de botar o Luiz Araújo. Mas aí que tá, os dois não rendem mais da mesma forma como renderam antigamente. Eu não botaria os dois juntos. Eu acho que se for para botar o Gabigol de titular, eu tiro o Pedro. É um ou outro na minha visão. Eu sou muito mais a favor da entrada do Luiz Araújo, que vive um melhor momento do que o Gabigol. E você não mudaria o sistema, né? É isso, se você for colocar o Gabigol e Pedro, você muda o sistema. Porque o Gabigol pode até fazer a função, mas ele não é a ponta direita. A gente viu na final contra o São Paulo, exatamente. Muda o sistema e o sistema do Tite não é esse. É um 4-3-3, como o Vene falou, talvez sem bola é um 4-2-3-1, um 4-1-4-1, é um sistema que alterna durante a partida. Então eu acho que o Luiz Araújo merece mais uma oportunidade também. Vamos colocar imagens aqui na tela do último Flamengo e Santos, que aconteceu no Mané Garrincha. No estádio Mané Garrincha. O Gabigol estava fazendo sua estreia como profissional, só que ele usava a camisa do Santos. Dourado. O Neymar estava se despedindo nesse jogo. O Neymar bizarro. Indo pra Europa. Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, eu bato palma pro dinheiro, meu irmão. O cara ficou bonito. O bichinho era feio. Eu bato palma pro dinheiro, parceiro. Eu não sabia que no dia que o Gabigol tava fazendo sua estreia, o Neymar tava indo embora. Você sabia disso? Eu não sabia disso, Eu não lembrava disso. Eu lembrava. Esse time do Flamengo. E ainda tem gente que reclama do time atual do Flamengo. Luiz Antônio. Que ano é isso aí? Isso aí é 2013, né? Gente, 2013, deixa eu falar uma coisa. Por aí. É 2013. Porque foi o último ano do Neymar. Brasil, exatamente. É o último ano do Neymar e é o ano da Copa do Brasil. O uniforme. É isso aí. Vou falar baixo, eu adorava esse placar do Plim. Grande, informativo, objetivo. Gonzalez na zaga do Flamengo, meu Deus! Recordaram de rubro-negro Enzos. Ele conseguia jogar de ponta direita. Ele tava levinho. Vou te falar, em 2020 ele conseguia. Entrando no profissional, ele joga até de goleiro. Conseguia, o cara vai querer jogar de tudo, entrar num clássico desse. Olha como ele mudou fisicamente. Mudou muito. Nossa, que coisa, porque é natural, mas muito legal. Adoro ver essas coisas antigas. Vocês sabem que eu sou muito nostálgica, né? Adoro ver. O torcedor rubro-negro. Esse ano aí, de 2013, foi o ano em que o Bandeira começa a sua grande gestão, né? Financeiramente, principalmente falando em relação ao Flamengo. E era um ano em que o Flamengo não performava tão bem, mesmo assim conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Ali, no último ano que eu acho que a arquibancada ainda custava barato. E aí depois, quando começou a performar bem na Copa do Brasil, os ingressos começaram a subir, começou a se pensar de uma nova forma de gerir futebol, que ela é boa por um lado e ruim pro outro. Uma nova receita. E dar uma elitizada na arquibancada. Foi esse ano aí que começou, Tem um monte de Enzo que não sabe disso, né? Vamos lá. Ô, Venê, tem time devendo dinheiro pro Flamengo? Pra você ver como as coisas mudam, né? Antigamente era o Flamengo que devia, agora é clube europeu devendo ao Flamengo. Na verdade, é o Almeria da Espanha, não está mais devendo porque pagou nas últimas horas, pagou hoje essa terceira parcela referente à compra do atacante Lázaro. O acordo entre os dois clubes prevê o seguinte, em 5 parcelas, o valor total. O Almeria pagou as 2 primeiras e estava devendo a terceira, que teve vencimento no dia 30 de setembro. Qual o valor? 1,1 milhão de euros, que dá em torno de 6 milhões de reais.
E aí o Flamengo teve que notificar o Almeria cobrando esse valor. E aí o Almeria, no dia 23 de outubro, deu o prazo de 5 dias e pagou nas últimas horas. Ou seja, estava dentro do prazo desse novo acordo. Mas, de fato, estava devendo ao Flamengo e o Flamengo agora recebeu essa terceira parcela. Tem mais 2 parcelas, só que ambas em 2024, fevereiro e dezembro. E você parcelando esse teu relógio que arrebentou aí ao vivo? Não, é porque o que acontece? Na pressa pra chegar, eu não tinha abotoado direito. Ah, tá, perfeito. Respeita meu Cássio. Falar em Lázaro, o Vene Casagrande, a gente tem um telespectador muito especial, né? Que é o pai do Lázaro, Pai do Lázaro, seu Barão, assim que ele gosta de ser chamado. Seu Barão? Ele assiste a gente todo dia lá da Espanha, através legal. do YouTube. Obrigado, Barão. Valeu pela audiência. Barão. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Parabéns pelo filho também. Continue voando É aí na aniversário Espanha. dele hoje? É aniversário dele hoje. Muito bem, o papai do Lázaro, seu Barão. Um beijo pra você, tá todo dia aí na audiência. Gente boa. Matando saudade do Brasil, né? Que ele mora ele na gosta Espanha. da resenha. Que chique, muito bem. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí o companheiro Vene Casagrande trazendo as informações aí do Mengão, né? O ESPN também através do Pedro Torre. Então, provável time do Flamengo, meus amigos. Olha aí, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Luiz Araújo, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, galera. Então, Luiz Araújo entrando na vaga do Pulgar, né? O Tite recuando um pouco mais o Gerson para jogar na volância com o Thiago Maia. Luiz Araújo mais avançado jogando do lado direito, Bruno Henrique do lado esquerdo, De Arrascaeta centralizado e Pedro à frente como centroavante da equipe do Flamengo. Time forte do Flamengo, tá, gente? Mesmo com a ausência do Pulgar, que é um dos melhores jogadores do Flamengo desses últimos tempos, é um time forte. O Flamengo tem tudo pra entrar e vencer esse jogo aí, mesmo com essa alteração do Tite. Forçada, né, gente? Uma alteração, enfim, que ele acabou tendo que fazer, porque o Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo, não atuou o jogo inteiro contra a equipe do Grêmio, porque estava com uma virose, né? Tava tendo uma virose. E aí, meus amigos, ó, além disso, tem essa questão do calote aí, né? O Flamengo já ia tomando um calote aí, mas o Vene informou aí também, né? O Almeria foi lá, pagou direitinho, pagou tudo certinho, coisa e tal. Tem mais 2 parcelas para pagar no Flamengo, né? Em fevereiro e em setembro, outubro, parece, do ano que vem. Então, o Flamengo tem que ficar atento aí. 2 parcelas no ano que vem. O Flamengo tem por esse jogador ainda e não é pouca coisa não, são 5 milhões e alguma coisa que o Flamengo recebe. Então tem que ficar atento, tá? Pro Flamengo receber tudo certinho, tudo bonitinho aí, tá? Até pra não ter esse tipo de problema, tá? No passado o Flamengo teve um problema desse com a venda do brocador, mas depois pagaram tudo certinho também, então o Flamengo pagar todo mundo tranquilo, então tem que pagar o Flamengo tranquilo, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.